Olá, povo de Deus. Mais uma vez estamos iniciando a semana, a última semana do mês de novembro. E hoje vamos falar sobre 3 lições de Gideão para aplicar em nossa vida. E hoje nós vamos falar sobre Deus chama os improváveis. Juízes capítulo 6, versículo 12. Finalzinho do versículo nos diz o seguinte: o Senhor é contigo, homem valente. Gideão se via pequeno, mas Deus via nele um guerreiro. Versículo agora e para com isso. Gideão ali, quando Deus falou através do anjo a ele questionou: olha, a minha família é mais pobre, eu sou o menor, como, como eu vou livrar o meu povo? Quantas vezes a gente às vezes questiona a Deus: Senhor, eu sou mais pequeno, Senhor, eu sou, não consigo fazer. Mas como o Senhor falou a Gideão: vai na tua força, o Senhor é contigo. Davi também era um pequeno. A Bíblia diz que Golias ali todos os dias caçoava do povo de Deus. Aí Israel não tem homem para me enfrentar. Golias era um gigante de mais ou menos 3, 4 metros, 3 metros de altura. E todos aqueles gigantes de guerra não queriam ir, porque poderia morrer. Mas Deus chama os improváveis. Como Deus chamou a Davi. Davi, o chamado de Davi foi interessante, que todos os irmãos de Davi estavam na casa, dentro da casa do pai. Quando o profeta chegou até a casa de Jessé e foi passando os irmãos de Davi, o mais musculoso, o mais intelectual, tal, é esse. O profeta via com os olhos, mas o Senhor via com o coração. Todos ali passaram. Todos os filhos de Jessé passaram. Mas o improvável não estava ali. O improvável estava cuidando das ovelhas do pai. Aí o profeta perguntou: Jessé, já passaram todos os seus filhos? Jessé falou ao profeta: não, ainda falta um que está cuidando das ovelhas. O profeta falou assim: então, chama, eu vou esperar. E ali o profeta, ali ficou até assustado. Aí foram chamar Davi. Davi estava lá, cuidando das ovelhas. E Davi veio: e foi, pai, estou aqui. E quando o profeta viu Davi, e o Senhor falou: é este. Todos ali daquela casa se espantaram. Oxe, é Davi o escolhido? Porque Deus chama os improváveis. E quando, voltando a Golias, quando Golias ali amanheceu o dia, Golias ali falava: aí não tem homem para me enfrentar. Todos tinham medo de morrer, mas Davi, o improvável, como Gideão: eu vou, Saul. Se você vai morrer. Eu vou. Tentando colocar uma armadura em Davi. Mas Davi não quis. Não, não quero essas armaduras. Eu vou em nome do Senhor. E Davi foi enfrentar Golias. E Davi foi com a fé. Ele falou: hoje o Senhor vai me dar a sua cabeça. Talvez Golias vai ser mais um que eu vou derrotar. Mas o improvável
é que Deus faz. Ali Davi pegou as pedras e pá, bem no alvo, bem no centro da cabeça de Golias. Golias caiu. Quando Golias cai, Davi tira a cabeça. E todos que eram a favor de Golias, se fosse uma aposta hoje, ninguém apostaria nada em Davi. Todas as fichas seriam em Golias. Mas Deus é o Deus do improvável. Igual Gideão. Gideão questionou Deus. Eu sou da família mais pobre, eu sou mais humilde e tal. Mas Deus se me chama. E quando Deus chama, ele se responsabiliza pelo milagre na sua vida. Deus chama o improvável. Outro exemplo, Paulo. O exemplo do Novo Testamento, Paulo. Um perseguidor da igreja, dos cristãos, no caminho de Damasco. Deus chama Paulo. Aquela luz que Paulo ali não sabia onde é que vinha aquela luz. Paulo cai do cavalo ali. E Deus avisa para Ananias, Ananias, vai a tal lugar que lá tem algo para mim. Deus falou. Ananias sabia quem era Saulo ali. Mas eu vou lá, Senhor. Deus chama os improváveis. Ananias foi. A Bíblia diz que Paulo ficou, Saulo, até o momento, ficou 3 dias cego, sem enxergar nada. Mas quando Paulo retornou à visão, olha o que aconteceu com Paulo. Paulo foi o maior missionário daquela época. A maioria do Novo Testamento foi escrito, as cartas, as epístolas, foi escrita através do Espírito Santo por Paulo. Deus chama os improváveis. Aqueles discípulos de Jesus não tinham estudo, viviam da pesca. Alguns ali tinham algo. Lucas era médico, Mateus cobrador de impostos, mas Deus chama os improváveis. Que Deus nos abençoe ricamente. Fique com essa palavra de fé no seu coração. O Senhor é contigo, mulher valente. O Senhor é contigo, homem valente. O Senhor é conosco. Deus chama e continua chamando os improváveis para a sua grandiosa obra. Porque os dias estão abreviados. Estamos na última semana do mês de novembro. Daqui a poucos dias estamos em dezembro, acabando o ano. Mas Deus continua chamando os improváveis, como chamou Gideão e alguns outros. Esse é o primeiro ponto. Deus chama os improváveis. 3 lições de Gideão para aplicar em nossa vida. Hoje falamos do primeiro. Que Deus nos abençoe ricamente a sua vida, a sua família. Seja esse homem, essa mulher, esse jovem improvável que Deus te chama. Deus nos abençoe ricamente.